Eu até postei no meu Twitter, né, o quão importante foi a vitória de sábado, velho. Eu sei que ficou longe de ser a vitória como o torcedor do Cruzeiro sonhava, como imaginava, até o começo ali, você faz 2 gols, né, um com o Dudu, um com o Gabigol, aquela comemoração do Gabigol, e aí você cria aquela expectativa: "Poxa, a história sendo diferente, vai abrir uma goleada", e em um determinado momento em que os volantes foram amarelados e o Wallace começando com aquele, sabe aquele momento que o Wallace pega a bola e aí o torcedor já, você sente aquela atmosfera do estádio, velho, estava acontecendo isso. E até falando sobre o Wallace, eu acho que é importante ele ter a noção disso, para simplificar o máximo possível. Ele está mais rápido para chegar na marcação, participou da marcação-pressão lá no alto, né? Então, isso ele melhorou realmente. Agora, com a bola, meu amigo, faz o básico do básico até pegar confiança. E ele não tentou isso, né, em algumas vezes, então complicou ali e depois aí acabou a confiança que ele tinha no jogo, ou se ele teve em um momento uma confiança considerável. O Matheus Henrique também já toma amarelo e aí dificulta para todo mundo. O Cruzeiro já não consegue mais aquela marcação e o Mirassol vai ser um time que vai ser chato aí para todo mundo, né? Eu acho difícil ele permanecer na Série A, mas ele vai tirar ponto de equipes aí por estar acostumado com isso, né? Na elite do futebol paulista. Mas a vitória era primordial para o Cruzeiro. Acho que todo mundo ficou ali apreensivo com, poxa, 2-1, final de jogo, vem um empate daquele jeito que o Cruzeiro está acostumado a levar, né? E não veio, então a gente somou 3 pontos. Vitória sempre traz uma confiança, e o que eu mais gostei de tudo, e eu destaquei isso nas minhas redes sociais, o torcedor que foi ao estádio, ele segurou esse 2-1 e garantiu os 3 pontos para o Cruzeiro. Véio. Aquele final ali, a partir de uns 30, 35 minutos, o torcedor cantando o tempo inteiro, véio. Aquilo ali deu uma atmosfera muito legal e tomara que continue, né? Com o Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana, na terceira fase da Copa do Brasil. Então, feliz pelos 3 pontos, por alguns momentos ali da partida, mais ciente de que tem muito trabalho o Leonardo Jardim, que terá muito trabalho, e nessa aí dele recuperar peças, ele, em alguns casos, vai ter que ser mágico. Vai ter que ser mágico. Tomara que consiga para ter aí uma grande campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. Pode seguir aí, turma. Rafa, Stefano, Só fazendo ou um adendo a isso que o Samuca falou, o time do Mirassol, eu também acho que não deva permanecer na Série A, mas a gente está falando de um time que tem jogadores experientes, né? São jogadores que entendem o que está acontecendo na partida. E quando o Mirassol entendeu que a estratégia do Cruzeiro era pressionar e sempre com jogadores, e aí por mais que o Mister Leonardo Jardim tenha falado que joga com um 4-4-2, né, com Dudu e Wanderson como meia, são 4 atacantes, é praticamente um 4-2-4. E quando o Mirassol, com os seus jogadores experientes, o Cleison, o Reinaldo, o Gabriel, quando eles entenderam isso, eles aproveitaram o espaço que existia no meio de campo do Cruzeiro. Né? Existia ali um espaço no meio de campo para se trabalhar com uma superioridade numérica, com mais jogadores do que o Cruzeiro poderia defender naquele momento. Então, eu concordo, é um time que vai ser muito chato para muitos times, porque tem os jogadores que são capazes de entender isso. O Cleison e o Reinaldo estavam se achando muito ali nas costas do William, conseguindo completar passes. Aquele segundo tempo, principalmente, em que o Mirassol teve a posse de bola, deixou claro que o Leonardo Jardim vai precisar de ter essa leitura de jogo, que ele teve, né? Ele poderia ter tido até um pouco antes, mas ele teve a leitura de jogo de, olha, agora talvez seja o momento de eu abrir mão, de pressionar, de atacar, porque os caras estão tendo o controle do jogo, os caras estão conseguindo chegar, então eu preciso de fechar meu meio campo, cadenciar o jogo mesmo, parar, dar uma respirada, e aí nessa entra o Lucas Silva, que por mais que não seja o craque que é, ele tem uma noção de posicionamento, ele consegue fechar o campo, conseguiu ser opção de passe, conseguiu ser opção para poder segurar a bola. O Matheus Pereira que entra e aí o ritmo de jogo muda completamente, né? Ele segura a bola mesmo, sofre falta, cadencia.
Então, nesse sentido, o Leonardo Jardim, em um jogo, conseguiu mostrar duas opções diferentes de times, com características diferentes. Então, eu estou mais ou menos da mesma leva que o Rafa falou logo no começo, quando ele se apresentou. Existe caminho. O caminho vai demorar, evolução, chegar naquilo que se idealiza como o Cruzeiro que vai brigar mesmo, que vai ganhar, mas existe o caminho, né? Coisa que a gente não estava vendo. Agora tem time, agora a gente fala, não, peraí, a ideia de time é essa, coletivamente o time faz isso, o trabalho do ataque é esse, o trabalho da defesa é esse. Eu tenho minhas dúvidas até onde os problemas do Wallace, que o Samuel citou, por exemplo, perder bola, né? Segurar a bola e perder bola, vem do Wallace mesmo querer fazer isso e se provar, ou de algo que foi passado para ele, no sentido de, olha, vamos segurar, tenta dar mais cadência para o jogo, e aí ele não conseguiu. Eu tenho minhas dúvidas em relação só a esses pontos, mas fora isso, eu acho que o Cruzeiro está num caminho legal. Popó, mas, assim, em relação ao Wallace, até não acho que foi tão tenebrosa a participação, errou, né? O Matheus Henrique também fez uma partida abaixo, né? Inclusive errou também saída de bola, e aí complica, né? Quando você tem os dois volantes, que seriam os responsáveis ali por proteger a defesa, os principais responsáveis, né? E os dois jogando mal no mesmo jogo, ao mesmo tempo, né? Você cria uma situação complexa, né? Mas ainda assim, nada justifica, né? Um jogador do tamanho do Wallace perder 5 de 5 divididas, né? Disputar 5 divididas e perder as 5. Então, acho isso bastante injustificável, né? Acho que já tem um tempo muito grande. No início, todo mundo deu tempo para o Wallace, todo mundo foi compreensivo com a situação dele, mas agora está na hora de ele dar uma resposta também, né? Um jogador como o Wallace, que vem com vem com a experiência que ele veio, né? Com o cartaz e tal, ele não pode perder 5 de 5 divididas e não disputar uma bola aérea sequer. Acho que isso aí está muito abaixo do abaixo, abaixo do que é aceitável. O Matheus Henrique jogou abaixo, né? Mas o Wallace foi num nível abaixo daquilo que se espera minimamente. Em relação ao jogo, né? Acho que vocês já falaram muito bem, né? Foram duas situações muito diferentes, e eu quero dizer uma coisa que eu disse no jogo mesmo amistoso, eu percebi, e a gente vai falar individualmente daqui a pouco, né? Mas eu percebi já naquele amistoso contra o Red Bull Bragantino uma mudança de atitude do time. E eu pude ver isso muito claramente nesse jogo, de forma muito clara. O Cruzeiro, com a postura que tinha anteriormente, não venceria o Mirassol e talvez nem empataria. Porque o que esse time sofreu, né? E soube sofrer no segundo tempo, e soube lutar, e correu e se entregou, é muito diferente do que o Cruzeiro apresentava. Então, eu acho sempre que a gente tem que ressaltar isso, porque quando é para a gente chegar aqui, né, e dizer que o time jogou sem vontade, que o time não correu, que o time estava muito mal fisicamente, a gente faz isso numa grande facilidade, né? Então, é uma evolução de postura do Cruzeiro muito grande. Um time que sofreu muito, né? Você gosta do soube sofrer, né, Rafa? É a sua carinha, né? Soube sofrer mesmo. E esse time soube sofrer, exatamente. Então, e soube sofrer muito no segundo tempo, né? Lutou muito, mas um time que não foi um desastre também defensivamente e que tem muito a evoluir. É muito espaço para evolução, muitos jogadores têm que evoluir individualmente. Por exemplo, se nós tivéssemos tido uma partida melhor do Wallace e do Matheus Henrique, o Cruzeiro teria tido muito mais facilidade, né? Então, acho que o Cruzeiro tem um caminho muito bem definido, e acho que essas questões individuais, né, o Wallace e o Matheus Henrique, elas vão ser ajustadas pelo Leonardo Jardim, seja ajustando o próprio jogador ou trocando a peças de tudo ele não conseguir, né? E o Cruzeiro tem muitas peças para isso. A questão do Kaique foi um exemplo muito bom da proposta, né? Colocar um jogador que se adequa mais à proposta daquele jogo. A questão do Gamarra, né? Pela indisponibilidade de outro jogador, a tranquilidade que ele começa o jogo, né? Até o momento do pênalti, acho que foi muito interessante também. Então deu para ver muita coisa do esboço. Para mim, isso ainda é um esboço do que vai ser o Cruzeiro em 2025. Eu estou dando uma olhada nas mensagens da galera aqui no chat e eu tenho só uma pergunta para vocês. O Cruzeiro perdeu de quanto? Porque eu não estou conseguindo entender muito bem onde é que a galera estava, que achou que Cruzeiro e Mirassol, a gente fica 35 dias sem jogar, a gente vai voltar
e vai ser o Barcelona do Prime do Guardiola, que vai meter 8-0 no Mirassol, não vai tomar pressão. Ô, vocês estão doidão demais, velho. Futebol não é assim não, gente. Futebol é difícil. Ué, É, o pro Caramujo falar tá isso, na nós Série estamos A. lascados, hein, gente? Ah, não, Samuca, assim, porque a galera tá num derrotismo aqui, cara. Pô, assim, o Cruzeiro pode muito bem perder amanhã do União, perder pro Inter, pode perder todas. Eu tô falando que, neste momento, nós temos uma vitória para falar. O Cruzeiro ganhou do Mirassol. Ganhou. Ah, teve dificuldade, o Cássio defendeu um pênalti. Sim, mas o Cruzeiro, ele defendeu a vitória. O que o Rafa falou, eu acho até que soube sofrer demais. Acho que deveria ter adotado ali no segundo tempo, tentado ficar com essa bola, até tentou, né? Quando coloca o Matheus Pereira, quando coloca o Mas não tinha perna, cara. um pouco mais. Faltou perna para Mas, isso. enfim. Mas o Mirassol tinha, né? O Mirassol correu, trocou ali. Enfim, então acho que o Cruzeiro tem muitas coisas a melhorar, mas a gente ganhou. Não vamos esquecer desse detalhe, não. A gente ganhou a partida. Teve um monte de gente que era favorito aí, ó. O São Paulo contra o Sport. Teve um pênalti com 2 minutos, perdeu. Não ganhou, ficou num 0-0 em casa. Tá? E, inclusive, o Rafael, lá, o Traíra, que foi goleiro nosso, foi um dos melhores em campo. Então, vamos olhar para os outros também, que o Campeonato Brasileiro não vai ter jogo fácil. O Mirassol é um candidato a rebaixamento, sim, mas eu não acho que o Mirassol vai ser saco de pancada e vai perder para todo mundo. Vão conquistar os pontinhos deles, vão dificultar jogos, fizeram uma partida competitiva, caras ali como o Cleison, até o Walter, goleiro, Alain Imperior, tem um monte de cara nesse Mirassol que estava no Cuiabá, que jogou Série A nos anos anteriores aí. Um catado de jogadores que estão habituados a jogar essa competição. Então, calma aí. Eu sei que o Cruzeiro não foi brilhante, tem muita coisa para melhorar, mas a gente ganhou, tá? A gente ganhou, a gente tem 3 pontos no campeonato, é jogo a jogo. Eu acho que a questão do sistema é um debate legal para a gente ter, porque é uma discussão até filosófica, né? É um 4-2-4, é um 4-4-2, é um 4-2-2-2, que raio de esquema que é esse? E a resposta é que depende, né? Com a bola é uma coisa, sem a bola tem que ter outra postura. Então, assim, acho que por exemplo, pensando no jogo contra o União, até avançando um pouquinho, eu não iria com um time tão faceiro assim, sabe? Eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais precavido nesse momento, porque os meio-campistas do Cruzeiro ficaram muito expostos e eles não estão tecnicamente bem. A gente está falando muito do Wallace, que merece muitas críticas, mas eu acho que o Matheus Henrique está me preocupando até mais, porque o Matheus Henrique vinha muito bem e começou a não jogar, né? E o Wallace tomou o cartão ali, inclusive um cartão muito bobo, né? No momento que ele ficou um pouco mais confiante ali, acabou perdendo uma bola, e o Romero também, né? Pô, Romero. O Leonardo Jardim riu na coletiva, mas o que deve ter xingado o Romero ali na beira do campo, porque você não troca o volante porque ele tá amarelado e toma o cara que entra toma amarelo com 2 minutos, né? O Perro. Ajuda a gente, né, cara? Mas enfim. Acho que para o jogo contra o União, a gente vai estar bem. O Leonardo Jardim não é bobo, não. Acho que ele vai montar um bom plano de jogo aí para a gente seguir nessa boa toada. Só para você ia falar alguma coisa, Popó? Acrescentar alguma coisa ali? Fica à vontade. Não, assim, só para dizer que o Caramujo está tão certo que até os problemas do Cruzeiro ficam mais fácil analisar nesse cenário, né? A gente consegue pontuar exatamente o que está um pouco abaixo, o que pode melhorar, os caminhos a seguir, porque até nisso, a vitória ajuda nisso, né? A gente viu caminhos ofensivos muito bem construídos, a gente viu uma ideia, a gente viu uma mudança de ideia e tudo se encaixando. Então, assim, o cenário é de melhora, não tem como, a gente tem algo de coletivo. Só de existir algo de coletivo, o Cruzeiro já está melhor do que estava nos últimos 8 meses. Então, assim, é de se comemorar o que foi apresentado. É claro que tem coisas a melhorar e vai melhorar, mas, assim, até os problemas ficam mais fáceis de identificar e apontar para a gente poder discutir, né? Por exemplo, a gente está discutindo uma situação específica, que é a situação do Wallace, que a gente pode até debater se isso tem influência ou não no que está acontecendo na queda do Matheus Henrique, se é só uma fase mesmo, individual ou não, mas está fácil identificar os problemas, porque a vitória, ela te permite ter essa parcimônia de, olha, ganhamos, tem coisas boas, vamos trabalhar em cima disso para melhorar, e as coisas ruins que ficaram evidentes, cara, elas não comprometeram o placar necessariamente, mas a gente sabe que também tem que melhorar. Então, eu acho que sim, tem evolução sim, há de se elogiar a vitória do Cruzeiro e assim, o cenário agora, né? Jogo atrás de jogo, cara, cada vez mais vai ficar mais evidente ainda o que precisa ser feito e o Cruzeiro melhorar ganhando justamente o que o próprio Leonardo Jardim pediu na coletiva, né? Eu quero fazer meu trabalho é de longo prazo.
mas eu preciso de ganhar para poder ter esse longo prazo. Então até ele sabe disso, não tem muito que fugir disso. Daqui a pouco, Rodrigo Genta chegando na área, hein? E daqui a pouco também, como foi uma vitória, a gente está começando pelo caminho justo da vitória, né? O Cruzeiro perde, a gente começa em cima das críticas, ninguém fica falando, na derrota ninguém chega, mas eu quero destacar os pontos que eu vi bons. Não, então na vitória a gente vai usar do mesmo princípio, começamos destacando, porque afinal de contas foi 2-1, foi contra o Mirassol, mas o Cruzeiro produziu. Eu gostaria de ter visto um Cruzeiro melhor ao longo de uma parte maior do jogo, sim. Só que muitas vezes a gente tem que lembrar que no futebol, às vezes tem equipes que produzem apenas 10 minutos dos 90 e já é possível para que consigam alcançar uma vitória. O Cruzeiro produziu para mim muito bem 20, 25 minutos. Eu olhei, quando o Cruzeiro faz o segundo gol ali, 22 minutos, o Cruzeiro dava pinta de que ia fazer o terceiro. Tá? Dava pinta de que ia fazer o terceiro, e aí encaixou mesmo. O Mirassol não conseguia sair jogando, e dentro das questões, né? 4-4-2, 4-2-4, ainda cabe mais uma, né? Caramujo e amigos. O Cruzeiro, quando conseguiu fazer a pressão na saída do Mirassol, ele fazia quase como um 4-3-3. Ele colocava o Gabigol com o Caio Jorge, o Gabigol com o Dudu, o Caio Jorge um pouco mais atrás desses dois jogadores e uma outra linha de 3 jogadores. Claramente o Wanderson visando bloquear as saídas do Mirassol pelo lado esquerdo, o Matheus Henrique claramente visando bloquear as saídas do Mirassol pelo lado direito e o Wallace centralizado para ajudar até a última linha que estava ali com 4 jogadores no meio campo a ganhar. Só que quando isso não funcionava, essa pressão, para mim, os jogadores que entraram mais ofensivos, o Dudu, o Wanderson, eles cumpriram com o papel. Eu não coloco na conta deles, pelo menos neste jogo, tá, pessoal, contra o Mirassol, a questão de, o meio-campo sofreu muito, mas com um time tão ofensivo, repito, para mim, neste jogo, contra o Mirassol, eles cumpriram sim a função deles. O Wallace, para mim, perdeu uma grande oportunidade de ganhar mais pontos com o torcedor. Era uma partida dominável com 2-0. Então, a gente sabe que ele é um jogador que tem capacidade de pisar mais um pouco ali em cima da bola, de dar uma penteada, mas é um momento de conquista também da confiança do próprio elenco. Então, às vezes, procurar fazer as coisas com um pouco mais de simplicidade, e se o resultado vier, vai ser ótimo. Se você não pudesse destacar positivamente, dando um grande passe, fazendo uma arrancada que acaba originando, não faça aquele tipo de lance, né? Fiquei muito decepcionado. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito dos problemas, né? Primeiro aqui a gente está exaltando, e é claro, destacar a importância de começar com 3 pontos. Gostei demais. O William, para mim, o Wanderson já está fazendo muito bem ao William, e é claro, o próprio William também, 2 assistências. Aquele William que a gente viu sábado é o William que a gente quer ver por mais momentos durante toda a temporada, porque aí acho que o Cruzeiro só tem a ganhar, e todos nós também. E o Cássio, a gente tem que lembrar, o jogo termina 2-1 com o Cássio pegando uma penalidade. Então, realmente foi uma partida muito positiva do nosso goleiro.